Fiquemos de joelhos para falar com Deus. Amado Senhor, que está no teu santo templo, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio que temos de vir aqui trazer a nossa adoração ao Senhor. Pai querido, abençoe cada família que está aqui presente e nesse momento que o teu Santo Espírito seja dobrado sobre nós, também sobre o teu servo que irá compartilhar a tua palavra conosco. Que possamos, ó Deus, sairmos daqui com esse alimento e também termos a oportunidade de falar a outras pessoas também. Nos usa, Senhor. Também peço a tua bênção sobre cada criança que está aqui também, que é o futuro, ó Deus, da tua igreja, que o Senhor esteja abençoando também. Perdoa os nossos pecados, eu te peço em nome de Jesus, amém. Agora teremos o nosso momento de oferta, dos dízimos e oferta, mas antes disso assistiremos um vídeo do Provai e Vide. Provai e vede. História de hoje. Curado por Deus. Meu nome é Estevão Rodrigues. Eu sou da cidade de Pedras, Canelones. Foi aí que eu conheci a igreja adventista. Depois nos casamos. Nossa família é composta por minha esposa, uma filha fofa que eu tenho e uma futura filha que também vem a caminho. Estevão era agressivo, trabalhava muitas horas, não estava nunca em casa. O pouco tempo que estava, nós brigávamos por quase nada. Bebia, fumava. Quando ele bebia, nós brigávamos e eu falava para que ele não bebesse. E ele não me escutava e seguia bebendo. Chegou um momento em que eu fui a um jantar no qual eu bebi muito e tive um acidente a mais de 100 km por hora. Bati contra o guarda-reio da parte central da estrada e fui de encontro ao muro. E perdi tudo que era um movimento assim. E quando eu quis me levantar, quebrou o meu osso da canela. No momento do acidente, eu estava na cidade dos meus avós e soube por uma ligação. Eu fiquei muito brava e, ao mesmo tempo, acabei ficando mal. Me colocaram uma chapa parafusada de titânio, na qual tenho 26 parafusos que atravessam de lado a lado a minha perna. Tinha muitos amigos no que vinha ser do mundo. Nenhum me visitou. Em troca disso, a igreja, desde o primeiro momento que souberam que tive acidente, orou continuamente. As irmãs da igreja começaram a me trazer literatura cristã e eu fui lendo, estudando e, por sua vez, estudando a Bíblia. E um irmão, um ancião, veio à minha casa, me ofereceu o seminário de enriquecimento espiritual, o qual eu tomei a decisão de fazê-lo. E tenho tido a bênção de me encontrar com Deus num culto pessoal diário, que tem sido uma bênção para mim. Graças a Deus, sempre deu tudo certo. Deus sempre colocou a sua mão. E quando me fizeram a radiografia, o médico não podia acreditar que, na minha idade, eu tenho 34 anos, o osso se regenerava como se fosse de um menino. Para mim, o que era humanamente, o que eu pensava, o que eu acreditava, era totalmente difícil. Faz 2 anos do acidente. E se falo que algum dia me faltou para me alimentar ou alimentar a minha família, estaria mentindo, porque Deus sempre soube prover as necessidades que nós íamos tendo e o que fazíamos era entregar a nossa vida a Ele e Ele foi suprindo as nossas necessidades. Se no futuro tiver outro problema a mais, bom, nós confiaremos em Deus e que Deus faça o que Ele tem que fazer. Depois que senti o chamado de Deus, minha vida espiritual mudou muito, sendo fiel a Ele em todos os aspectos. Ele vai atuar da melhor maneira na vida de cada pessoa. E que no final possamos
possamos ir para o céu. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Oremos. Grandioso Pai que está no céu, agradecemos, Senhor, pelo seu santo sábado. Estamos, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, para ouvir a tua verdade e louvar seu santo nome. Agradecemos, Senhor, pela família que está aqui representada e agradecemos, Senhor, também pela semana e também por esse sábado, Pai. E abençoe também esses dízimos e ofertas, Senhor. Que seja guiado por Ti, que seja empregado na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora teremos um momento com as crianças, com a irmã Lidiane. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Bem, tá faltando o Léo, o Theo. Bom dia, crianças. Mas eu quero um bom dia mais bonito. Bom dia, crianças. Bom dia! Tá bom. Bom dia, Theo. Então, hoje nós vamos ouvir uma historinha. Espero que eu não me esqueça, mas eu não vou mexer nesse celular. É a historinha de Frederico, tá? Frederico, ele era um menino africano, sabe? E lá na África, quando os meninos completam 12 anos de idade, eles já são considerados maiores, sabe? Maiores de idade, sabe? Eles já são assim como se fossem rapazinhos, sabe? E aí, eles ganham um presente. Sabe qual é o presente que eles ganham? Hein? Dinheiro. Eba! Já imaginou você? Né? Já pensou se a mamãe, em vez de dar um presente, dar um dinheiro, aí você pensa, ai, o que eu vou comprar com esse dinheiro? Né? Ai, eu vou comprar aquele brinquedo que eu vi lá na casa do meu amigo, é bonito, eu gostei. Mas só que lá na aldeia que ele morava,
tinha poucas lojas e não tinha muita opção, né? Então ele saiu todo feliz da vida, porque ele ia comprar o seu presente, aquilo que ele queria comprar. Ai, Gumim, desculpa. Que ele desejava comprar para ele. E daí, ele saiu. Aí ele viu uns brinquedinhos, mas não achou interessante, né? Viu um livro, falei, vou comprar um livro para mim. Poxa, mas eu não sei ler. E agora? Ele não sabia ler porque lá na aldeia que ele morava, não tinha professor. Era muito difícil de ir um professor lá. Então, no Pará? Não, não era no Pará. Isso era na África. E aí, Bruna, tá mexendo com você. Então, e ele saiu caminhando ali. E ele chegou numa loja, sabe, Theo? E aí, ele olhou e viu uma coisa estranha. Ele, puxa, mas o que é isso? Olha, ele não pegou, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui, tá? Olha, tá vendo? Ele nunca tinha visto um negócio desse na vida dele. Nunca. E ele ficou olhando ali, olhou. Puxa, para que será que serve esse negócio aí que eu não sei o nome, né? E daí ele perguntou da dona da loja e ela falou: olha, isso é um guarda-chuva. Ele, eba, que legal! Serve para guardar chuva nele, né? Não. Serve para proteger você da chuva. Ele vai guardar você da chuva. Ele, é disso que eu preciso, viu? Uma coisa que vai ser muito útil para mim. Lá na minha aldeia, quando chove, a gente não pode sair da aldeia. Por quê? Porque não tem que se proteger. Não tem nada para colocar na nossa cabeça, senão a gente vai sair todo molhado, né? E pegou, comprou um guarda-chuva. Ele saiu todo feliz com o guarda-chuva na mão. Foi embora. Pegou, colocou aqui, né? Agora sim, agora eu tenho um guarda-chuva, né? Vai me proteger da chuva, eu não vou mais me molhar. Aí, ele olhou para o céu e viu que estava formando um tempinho assim, né? Umas nuvenzinhas ali aparecendo, meio negrinhas. Aí ele falou, vai chover. É agora que eu vou usar o meu guarda-chuva, Theo. E foi embora, e chegou a chuva, e ele continua andando todo feliz com o guarda-chuva dele. Eu não vou me molhar. Mas aí, continua e chovendo, e ele andando. Poxa, o que está acontecendo? Para que ele não disse que isso aqui ia me proteger da chuva? Não está me protegendo. E agora? O que eu faço? E as pessoas riam dele porque ele estava com o guarda-chuva na mão e, no entanto, estava todo molhado, né? Aí ele, como eu sou bobo, não acredito, eu sou muito bobo. Mas é claro, eu tenho que colocar ele em cima da minha cabeça. Colocou o guarda-chuva e foi embora todo feliz. Agora sim, agora eu não vou me molhar, viu, Theo? Prestando atenção, hein? Eu não vou, foi embora. Mas o que aconteceu? Continuou molhando? Continuou ou não continuou? Continuou molhando. E ele ficou bravo, viu? Não acredito! O dono da loja me enganou, isso não é justo. Poxa, eu tô aqui com guarda-chuva e ele não tá me protegendo. Eu vou lá, né? Eu vou lá reclamar, porque isso não tá certo, né? E daí ele pegou, já estava caminhando lá para a loja. Daí ele encontrou uma senhora muito, muito bondosa. E ela falou assim, poxa, meu filho, mas não é assim que se usa esse guarda-chuva. Você tem que fazer isso aqui. Ai, ele levou um susto quando abriu, vocês também, né? Porque caiu água lá em você. E ele levou um susto. Nossa, que legal! Aí ficou embaixo do guarda-chuva dele. Agora sim. E agora? Protegeu ou não protegeu ele? Protegeu, viu, Theo? Aí ele foi embora todo feliz. Nossa, que novidade que vai ser na minha aldeia quando eu chegar. E vou contar para todas as crianças que nós não vamos mais nos molhar. Nós vamos nos proteger da chuva, porque isso aqui é muito útil, né? Então, deixar meu guarda-chuva aqui.
Oi? Sério? Nossa, gente, vocês sabiam disso? Mas então, porque não chove quase, então não há necessidade de sombrinha, né, de guarda. É, né? É. Então, isso aqui é uma coisa muito útil que Frederico não estava sabendo usar, não é verdade? Ele não estava sabendo usar, ele descobriu depois como usar, porque ele nunca tinha visto uma sombrinha na vida dele, né? Da mesma forma, nós também... uma pergunta para vocês. Tem alguma coisa na casa de vocês que todos vocês têm e que você não está fazendo muito uso dessa coisa, não está tendo muita utilidade para você? Tem? Às vezes acontece com as crianças e com os adultos. O que é isso? Uma Bíblia. Será que todos nós fazemos uso da Bíblia, Theo? Hein? Você faz uso da sua Bíblia, Theo? Mamãe lê para você? Lê? Lê, né? Eu sabia. Então, será que todos nós fazemos uso desse livrinho aqui? Tenho minhas dúvidas. Este é um livro muito importante que todos nós temos em casa, mas nem sempre nós sabemos o quê? Usar, né? Quando é que eu não uso a Bíblia? Quando eu faço malcriação para minha mamãe, é porque eu não estou usando a Bíblia, porque a Bíblia, ela vai me ensinar a ser uma criança boa, uma criança que ama a Deus e que vai amar também outras pessoas e vai respeitar o papai, vai respeitar a mamãe, vai obedecer o papai, não vai pegar as coisas que não lhe pertencem, né? Então a Bíblia, ela é um livro muito, muito importante, tá? Que nós devemos fazer uso todos os dias. Mas tia, eu não sei ler, mas a mamãe sabe. E a mamãe pode ler para você, contar histórias lindas que tem aqui nesse livro. Daí você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Tá bom? Quantos aqui prometem que vão usar a Bíblia? Amém. Amém. Então, muito obrigada, tá? Pela atenção de vocês, tá? E agora vamos ficar bem quietinhos aí do lado da mamãe e do papai que venha. Vamos orar, a oração, vamos orar. Só um pouquinho. Oremos. Querido Jesus, ajuda-me a fazer um bom uso da minha Bíblia, que eu possa aprender coisas maravilhosas sobre Ti e também a obedecer meus pais e amar ao próximo. Em nome de Jesus, amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir Agora, a nesse mim momento, os para honra e glória ao pequeninos. nosso Deus, ouviremos uma mensagem musical. Dos pequenos é o reino dos céus. Queridos, eu tô Coca-Cola. Não tô, porque ela não faz mais parte das nossas da nossa mesa. Mas essa semana, eu tenho certeza que vocês aqui, desde que começou os 50 dias de oração, têm recebido muitas bênçãos, né? E eu também. Tenho recebido muitas bênçãos cada dia que passa eu fico mais maravilhosa de como Deus é maravilhoso, de como Ele cuida da gente e provê as nossas necessidades, né? E essa música que eu vou cantar, ela é uma música que vocês cantam todos os dias, quem está fazendo 50 dias, né? Mas que nós possamos ouvir e realmente colocar em prática em nossas vidas.
preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. Tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Amém? Bonito hino, né? Feliz sábado novamente a todos, aqui alguns que eu ainda não cumprimentei. Bom, gente, eu pedi para o Léo desenhar para a gente aqui hoje de novo. Eu quero lembrar, eu já fiz isso uma vez, mas eu queria falar de novo. Vou tentar ser bem breve, nosso horário está bem estendido, mas acho que vai dar tempo sim. Dá para projetar, Léo? Isto.
Tá, joia. Eu já falei sobre a linha do tempo aqui para algumas pessoas, alguns já ouviram, né? No pequeno grupo também, eu já ilustrei isso. E eu queria de novo a gente lembrar disso aqui. Desculpa, mas eu estou com um pouco, a garganta hoje está um pouco... Theo está querendo vir pregar aqui também, Theo, vem cá. Gente, põe aqui para mim, Léo. Tem como escrever aqui em cima ou não? Então escreve para mim aqui, Jesus. Só põe, ou põe uma cruz só aqui assim. Essa linha do tempo, eu queria que vocês olhassem bem e pensassem. Aqui é quando Jesus morreu na cruz. Tá bom, obrigado. Aqui é quando Jesus morreu na cruz. O que vem aqui? Para quem eu já falei, o que vem aqui no princípio de tudo? O que começa aqui? Não. Antes da criação do mundo, o que aconteceu? De Lúcifer. Certo? Então o problema se iniciou aqui. Origem do pecado, exatamente. Depois disso, o que aconteceu aqui nessa segunda parte aqui? Não. Antes. A criação. Criação do homem. Certo? Então vou ficar um pouquinho aqui na frente, mas tudo bem. Então aqui é a criação do homem. Presta bem atenção. E aqui? Qual vem na sequência da história? Não, antes. O homem foi criado aqui. A queda do homem. Certo? Agora, para nós começou aqui. Porque foi aqui que nós caímos em pecado, correto? Mas o problema se iniciou lá atrás. Aqui, o que veio aqui? A morte de Jesus. E aqui? Aqui eu acho que está mais fácil. A volta de Jesus. Então vamos criar esse pano de fundo aqui na nossa mente e fazer o seguinte. Isso aqui é uma guerra. O grande conflito. Correto? Então, nós estamos em meio a uma guerra. Não tem como eu estar fora, escolher estar fora ou um outro caminho. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro nesse grande conflito. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é o grande conflito. É sobre o bem e o mal. Certo? Acho que deu para entender bem, né? Agora, vamos lá. Nessas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial que se iniciou, que teve no passado, precisou ser feito um planejamento de guerra. Alguém teve que se levantar e tomar frente e organizar exatamente isso daí, porque era uma guerra. Certo? E numa guerra a gente sempre tem dois lados. Vamos usar aqui dois lados. Talvez tenha pessoas que tenham terceira opinião, mas normalmente numa guerra, num confronto, existe dois lados. Certo? Quando a gente é convocado para uma guerra, o que é que a gente precisa fazer? E o que faz parte da preparação? Oi? Se armar. Quais são as armas? Bala. Que mais? Olha, ele falou o principal aqui. Eu posso ter as melhores armas na minha mão, eu posso ter tudo a meu favor. Mas se eu não tiver uma tática, um caminho bem elaborado, a chance de eu perder a guerra é 100%. Nesse grande conflito, está aqui o que é a tática para a gente vencer esse conflito. Certo? Bom, um soldado, ele tem um lado.
Quem aqui, nesse conflito que se iniciou, de que lado você está? Do lado de Deus ou de Satanás? Vamos, pode falar. Do lado de Deus ou de Satanás? Lado de Deus? Quem está do lado de Deus, levanta a mão. E quem está do lado de Satanás, levanta a mão. Ninguém, né? Ok. Exatamente. Ô, Léo, é verdade. De nada vai valer. Exatamente. Agora, para você decidir, existe o que lado você vai estar, você tem que conhecer aquilo e você tomar uma decisão de estar daquele lado. Concorda comigo? Então você está do lado de Jesus e, como o Léo falou no começo na escola sabatina aqui, ele falou que nós somos os remanescentes. Quem aqui é o remanescente, levanta a mão. Quem são os remanescentes? Tá, ok. Então vamos lá. Eu estou puxando esse assunto, mas a minha intenção é falar sobre a oração. Certo? A oração é uma das ferramentas, é das armas que eu posso usar nesse grande conflito. Certo? E uma coisa muito interessante é que quando eu me ajoelho para orar, para quem eu estou orando? Para quem é que eu estou me prostrando para orar? Só que aí eu entro num problema. Deus, lá no passado, tinha o Deus Mamon, quais outros deuses que tinham naquela época? Baal, que mais? O quê? Moloque. Que mais? Todos são Deus. Então, se eu falo que eu vou me prostrar e vou orar para Deus, simplesmente para Deus, exatamente. Então, a oração, ela precisa a gente tomar alguns cuidados aonde a gente vai mostrar, identificar e cultuar o Deus verdadeiro, certo? Mas quem aqui já teve oração? Orou e tornou a orar e não teve respostas? Porque nós estamos aqui em meio a uma guerra. Não vamos esquecer desse plano de fundo. O tempo todo a gente está sendo bombardeado, principalmente na nossa vida espiritual, porque a intenção de Satanás é simples. É bombardear sua mente e quebrar tudo e qualquer vínculo espiritual que você tenha com Deus. É só isso o objetivo dele. E aí abre margem para a gente imaginar quanta coisa Satanás pode estar fazendo para conseguir o objetivo dele nesse sentido. Agora, você tem uma dificuldade e você se prostra diante de Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor de todas as coisas. Esse Deus aqui, certo? Que tem uma posição nesse grande conflito. É para esse Deus que nós estamos falando agora. Agora, você conhece mesmo esse Deus? De verdade? Você sabe que tamanho ele tem? O que ele pode fazer? Eu trouxe aqui histórias, ao nosso ponto de vista, talvez forte, muito, milagre forte. Mas, será que ele impacta mesmo? Somente isso impacta, mostra para a gente quem é o nosso Deus de verdade? Vamos abrir a Bíblia. Ou, depois vocês lêem em casa, porque senão a história vai ficar longe. Tem aqui, é o seguinte, tem a história de Jairo. Eu ouvi uma pregação esses dias. Eu não vou repetir a pregação que eu ouvi.
Porque ali tem muitas coisas muitas lições que eu posso tirar dali. Mas eu quero, quem quiser marcar aí na Bíblia, você pode ler, na história de Jairo está em Mateus, a gente tem 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem a mesma história. Em Mateus, Mateus 9, de 18 a 26, aquele que quiserem ler lá, quem quiser anotar, Mateus 9, de 18 a 26, Marcos 5, de 21 a 43, e Lucas 8, de 40 a 56. Mateus 9, de 18 a 26. Marcos 5, de 21 a 43. E Lucas 8, de 40 a 56. 46. Quem conhece a história de Jairo aqui? Mais ou menos? Aqui a gente tem várias questões de tradução. Possivelmente, tem a possibilidade... A história de Jairo é o seguinte. Ele era um líder, assim, que sempre estava na sinagoga. E ele era uma pessoa de status entre o povo de Israel naquela época. E ele teve uma questão com a filha dele, que ela adoeceu, e ele foi atrás de pessoas, de médicos, de pessoas para curar, e a coisa ficou cada vez mais difícil ali, e ele resolveu, naquela época, a buscar uma pessoa que era Jesus, que estava nas proximidades, que ele achava que essa pessoa, ele tinha essa fé, que essa pessoa poderia curar, que Jesus poderia curar a filha dele. Só que acho que em Marcos fala que possivelmente ela já estava morta. Então, existe aí uma questão dentre esses 3 livros, que pode ser que quando Jairo foi atrás de Jesus, a menina já estaria morta. Né? E então Jairo foi ao encontro de Jesus para que ele fosse se encontrar com a filha dele, porque ele tinha certeza que esse Jesus poderia devolver a vida ou então curá-la, como a gente tem aqui na história. E acho que todo mundo sabe, Jesus foi até lá. Mas antes, o que aconteceu? Quando ele estava no caminho para ir. Não sei se você viu o vídeo? Assistiu? A Eliane viu, Eliane? Não? Tem um vídeo por nome como chama o pastor lá? Me fugiu o nome agora. Rodrigo Silva, isso, Gomen. O pastor Rodrigo Silva, ele fala sobre esse assunto, só que ele pega um pouco de um outro aspecto do lado da nossa ansiedade, que o nome é A Cura de Jairo. Muito bom. Muito bom mesmo essa pregação dele. Mas é assim, voltando na história, Jesus foi interrompido nesse momento que foi chamado para ir à casa de Jairo, ele foi interrompido por alguém. Vocês se lembram o que aconteceu? Exatamente, a mulher que estava 12 anos que sofria de hemorragia. Certo? Então, a gente tem uma história em paralelo aqui, 2 histórias de fé. 2. Certo? E o interessante, como o pastor Rodrigo Silva abordou isso também, ele falou o seguinte: aquela senhora, aquela pessoa, ela estava há 12 anos sofrendo com aquilo ali. Certo? Mas aquela menina era uma menina de quantos anos? 12 anos. Novinha, uma criança. E Jesus, ele atendeu quem primeiro? A mulher. Apesar de ela ter a fé no coração de apenas tocar na orla da veste dele, ela já sabia que ela seria curada. Exatamente. A questão aqui é o seguinte, eu queria entender, assim,
talvez não relata, mas eu queria saber, ou se tiver algum relato, ainda preciso descobrir. Como que essa mulher tinha essa fé dentro do coração dela? O que que motivava tal fé dentro do coração dela? Jairo, uma pessoa tão importante, o que que motivava tal fé no coração dele? Porque aqui a gente tem duas coisas. Naquela época, Jesus estava falando e, entre aspas, para algumas pessoas, ele blasfemava. Existia um preconceito em relação a Jesus. E ele era uma pessoa de status, da sinagoga. Pessoas que eram, assim, ele era uma pessoa que todo o pessoal procurava ele para ser aconselhado por ele. Certo? E, mesmo assim, ele resolveu passar por cima de tudo isso e ir atrás de Jesus. Aquela mulher, ela também tinha um conflito parecido. Só que, por outro lado, é o seguinte. Uma pessoa que tinha esse problema, né, as mulheres têm um dia, uma data especial no mês que acontece, ela está nessa circunstância. E naquela... Oi? Ué. Eu acredito que seja, né? Pode ser não tão muito bom, mas é especial. Bom, específico, tá bom. Aí o que que acontece? Naquela época, quando a mulher estava nessa circunstância, o que que acontecia? Ela era considerada imunda. Certo? E aí, ela vai no meio de uma multidão, certo? 12 anos. Então você para e pensa o que que ela teve que vencer ali. Uma pessoa que venceu exatamente esse preconceito e tentou ir quietinha, ir lá e tocar em Jesus. Ela tocou, eu achei interessante que assim, você vê até os dias de hoje, como que fala? Os judeus, eles usam tipo um cinto que fica aqui por baixo e ele fica, parece uma cordinha que eles usam. Isso. Na realidade, é naquilo que ela tocou. Era só naquela cordinha que ela tocou. E o interessante é que no meio de tudo aquele empurra, Jesus pergunta, quem me tocou? Eu acho que para ela deve pensar, ixi, fui descoberta, né? Agora vão falar um monte para mim, porque quem sou eu? Vivendo do jeito que eu sou, impura do jeito que eu sou. A intenção dela foi essa. Ela tocava, é isso que ela queria, mas só que de repente o próprio Jesus fala, quem me tocou? A princípio os discípulos que estavam em volta dele falaram que, meu Senhor, como que você vai perguntar uma coisa desse? Você está sendo empurrado para todos os lados aqui o tempo todo. Você vai perguntar, quem me tocou? Não, mas aquilo foi um toque especial. Algo de especial aconteceu naquele momento. De mim saiu o poder. E ele vira para aquela mulher. E aí, depois vocês leiam essa história de novo e vocês vejam. Gente, a vida é o seguinte. Eu tenho um Deus que eu tenho buscado aprender, é o meu Criador. Ele deu a vida por causa de mim. Esse Deus deu o próprio Filho para morrer no meu lugar. E a quem eu dirijo a minha oração? Quando você coloca o seu joelho no chão e você realmente ora, que imagem você vê do seu Deus? Um Deus que vai apontar o dedo para você e vai falar assim, como você se atreve a me tocar, sendo quem você é? Olha o que você comete, olha o que você faz, como você se atreve a me procurar? Será que é esse Deus que a gente enxerga? Ou será que é aquele Deus assim, nossa, eu estou com um problema. E pelo que eu já aprendi aqui na palavra de Deus, eu tenho que buscar Ele porque Ele é quem pode resolver os meus problemas.
Eu sei que ele pode, então eu tenho que buscar ele. Na escola, ali na escola sabatina a gente falou, como que foi, ô Bruna? A respeito da santificação? A gente falou sobre o sábado ali assim. Bom, peraí. A partir de agora eu não posso comprar, não posso fazer mais nada. Aí você fica ali. Esse é o seu sábado. Você está guardando o sábado, porque você não está fazendo nada, tudo que está escrito aqui para você. Não fazer no dia de sábado, você não está fazendo. Certo? E você está ali. Opa, deu o pôr do sol. Agora eu posso ir fazer o que eu quero fazer. Será que é dessa forma que o sábado é para mim? Será que eu busco a Deus dessa mesma forma? Eu tenho um problema, então agora eu vou atrás de Deus, porque eu sei que Ele pode resolver os meus problemas. O Léo, essa semana, na quarta-feira, Léo, você fez uma observação aqui sobre a percepção da pessoa em relação às coisas de Deus. Não é isso? Todos nós temos essa percepção. Mesmo as pessoas que nunca ouviram falar de Deus, de alguma forma, ela tem a percepção de um Deus. Ela pode não saber explicar o que é esse Deus, o que é essa sensação, mas que ela tem essa percepção, ela tem. Agora, tudo bem. Então, tem essa... Exato. Como que é? Exatamente. Tem um senso de algo superior. Uma esperança. Ou então ela não tem mais esperança nenhuma, então eu vou jogar no ar aí para alguma coisa, porque tem alguma coisa. Eu sinto que existe alguma coisa. Certo? Será que nós oramos para Deus nessa circunstância? Olha a diferença. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus e pessoas que já têm um certo conhecimento da palavra de Deus. Qual é o Deus que eu estou orando? Que imagem eu tenho do meu Deus? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Veja bem, todos nós temos nossos problemas, nossos defeitos, nossas falhas, nossos erros. Mas por que você ora a Deus? Por que você ora a Deus? Vamos, gente. Pode falar. Sim. Por que você ora para Deus? Eu queria pelo menos um comentário. Não como você ora. Por que você ora para Deus? Isso. Porque Ele te criou? Opa. E quando está tudo perfeito na sua vida? Tudo em vento e popa. Por que você ora para Deus? Oi? Para continuar. Tá certo, Léo. Sim. Mas é porque você talvez crie uma circunstância assim na sua mente. Eu errei, agora ele não pode me ouvir. Eu não posso me aproximar dele porque eu estou imunda. Lembra da mulher que tocou em Deus? Eu não posso me aproximar dele. Mas o que Jesus falou para aquela mulher? A tua fé te curou. Vá em paz. E não peques mais. Vá. Não cometa aquilo que você tanto já errou na sua vida. É dessa forma que Jesus olha para a gente. Ainda temos chance.
Ainda temos chance. A gente está estudando sobre o santuário. Tanta coisa que a gente pode aprender com isso. O costume daquela época impedia aquela mulher de chegar a Deus. A tradição daquela época. A posição de Jairo impedia ele de chegar até Jesus. Mas teve que ter uma coisa. Eu não sei o que vai ser, mas eu vou dar esse passo de fé. Eu vou atrás dele. E tanto que Jesus foi até a casa dele, veio um servo dele lá, chegou, falou, não incomode mais o mestre. A menina já morreu. Gente, quantas situações nós temos na nossa vida que não tem remédio? Quanta coisa está acontecendo no seu dia a dia que você se depara. Assim, essa história de Face, a gente acaba enchendo a cabeça de coisa e numa dessas eu caí do cavalo. Eu vim na semana passada, a gente veio para cá, semana retrasada, que a Pagé veio com nós. Semana retrasada, ela estava no carro junto. E eu indo daqui para lá, eu abri assim, porque eu recebi uma mensagem, peguei, olhei e vi lá, eu só cliquei ali, um minutinho que eu pus ali, o vídeo correu. E eu vi uma pessoa degolando, a sangue frio, num vídeo ali. Aí aquilo me mexeu tanto comigo, que eu parei e pensei assim, meu Deus, em que mundo eu estou vivendo? Aquelas coisinhas, aqueles palavrão de antigamente, que se você falasse, você tomava um peteleco daqueles bem caprichados, só por causa de, sabe, às vezes qualquer atitude. Se antigamente, quando um pai falava não, você fazia assim, pronto, você já ia apanhar em casa. Só porque você olhou para ele. Você questionou ele. Hoje, as coisas estão só um pouquinho pior. Eles têm que colocar um vídeo para degolar uma pessoa ali. Exatamente. Você tem que pôr uma pessoa que faz uma barbaridade dessa, solto numa coisa que qualquer um pode abrir, para quê? Para esfriar o seu coração. Para tornar o coração da gente, sabe de que jeito? Jesus não vai me perdoar. Aonde eu estou, ele não pode me alcançar mais, porque eu não quero. Meu coração esfriou a ponto de eu olhar certas coisas e falar assim, é o mundo que eu vivo. E isso é um dos pontos, porque tem outras coisas. É chocante porque você está vendo uma pessoa tirar a vida da outra, mas quantas pessoas estão morrendo de fome? Quantas pessoas estão morrendo de doenças por aí? Sabe? Quantas pessoas estão chegando num hospital e naquele hospital acontece o quê? Não tenho vaga para você, procura outro. Aqui no Japão, pode falar? Exatamente, exatamente. Está se tornando normal. E isso faz parte do trabalho de Satanás para esfriar o seu coração para um milagre que você vem aqui. Aí vem um pregador aqui na frente da igreja, um pastor, seja quem for trazer uma mensagem para você, e vem e conta um milagre. Você olha aquele milagre, você se levanta aqui, vai embora para sua casa e acabou. Aí eu pergunto, você é um soldado de Deus, é um remanescente de coração frio? Os seus problemas diários, as suas dificuldades, tudo aquilo que está caindo em cima de você, diariamente, o tempo todo, está esfriando o seu coração? Cuidado, porque se isso está acontecendo no seu coração, você está deixando Deus cada vez mais longe de você. Porque você, eu, qualquer um aqui, é exatamente essa pessoa, sem Deus no coração. Uma pessoa fria. A um passo de chegar a como aquela pessoa que você vê lá tirando a vida de outro lá. Você não é impossível você chegar naquela situação.
Satanás tem poder de mudar a sua mente e te levar àquele ponto lá. É só você se afastar de Deus. Essa é a pura realidade do nosso mundo. Porque eu não posso falar que, lógico, a gente aqui são pessoas, nunca que a gente vai imaginar coisas assim de pessoas que nem estão aqui. Nós, irmãos de igreja, imagina que isso é possível. Se você se afastar de Deus, coisas impossíveis também acontecem aos nossos olhos hoje. Isso mostra o quanto a gente consegue enxergar. A gente está no meio termo aqui, ó. Eu posso não enxergar o que um ser humano é capaz de chegar a cometer por se afastar de Deus, e posso também não enxergar o que um ser humano pode fazer se ele se aproximar cada dia mais buscando a Deus em comunhão e relacionamento e crescendo, buscando a santificação que a gente precisa buscar. Deus pode te usar. Tem uma história que aconteceu no Brasil. Um garoto de 16 anos, ele saiu com os amigos dele para ir brincar, andar de bicicleta. E um outro irmão dele, de 11 anos, resolveu, por algum motivo de criança, catar umas madeiras que estavam ali e começar a lançar essas madeiras. Certo? E ele lançava. De repente, eles vêm vindo com a bicicleta. E uma dessas madeiras foi para o lado deles. Certo? Então, essa pessoa de 16 anos tinha um irmão de 11 que lançou. E foi bem na bicicleta dele. O que aconteceu? Aquela madeira entrou nos raios da bicicleta. O guidão, ele, com aquele reflexo que a gente tem para tentar se defender de alguma coisa, ele tirou uma mão do guidão. E nesse momento, o guidão virou e ele caiu. Porque o negócio entrou, a madeira entrou no raio da bicicleta ali, né? Então ele caiu e a ponta do guidão veio em direção ao abdômen dele. Só que aconteceu o seguinte, não foi o suficiente para furar, mas foi o suficiente para afetar o fígado dele. Esse impacto. Aí os amigos dele catou, cerca de uns 50 metros, levaram até a casa dele. Né? Aí o pai dele, a família, catou esse garoto e levou para o hospital. Chegou no hospital, já com... A ambulância veio, né? Então já tinha um paramédico ali que já passou já mais ou menos o que estava acontecendo. Que possivelmente ele estava com hemorragia interna. E ele precisava de cirurgia, não tinha outra opção. Então quando chegou lá no hospital, a primeira coisa que normalmente a gente ouve, o que é? Não tem vaga, vai para outro hospital. Pegou, saiu correndo e foi para outro hospital, correndo esse risco, porque já estava constatado que a qualquer momento ele poderia morrer, devido a essa lesão que ele tinha no fígado. Aí ele pegou e foi para outro hospital. Chega lá nesse outro hospital, vem pela segunda vez o seguinte comunicado: não podemos receber ele aqui porque, novamente... Não, o primeiro hospital não tinha condições de cuidar dele. Aí ele foi para um que tinha. Quando chegou nesse um que tinha, agora não tem leito, não tinha vaga para ele poder entrar no hospital. Enviou para outro hospital. Foi para a mesa de cirurgia, já deram anestesia geral nele e começaram a fazer a cirurgia no fígado. O que acontece? Normalmente a gente tem uma média de 5 litros de sangue no nosso corpo. Certo? Fala ali que ele estava apenas com 1 litro circulando as veias dele. O resto ele já estava perdendo. E ele teve uma parada cardíaca, em consequência da insuficiência... Como que fala, Patrícia? De sangue? Insuficiência cardíaca. Então ele teve uma parada cardíaca. Aí, como é o normal dentro do hospital nesses momentos, todo mundo começou a lutar contra a vida dele. Você tem alguns minutos ali que você pode fazer com que a pessoa volte. E ali eles foram. Por 12 minutos eles tentaram reanimar ele de novo. 12 minutos. E a luta foi... Alguém de vocês já chegou a presenciar essa luta? De médicos tentando ressuscitar uma pessoa ali, fazer voltar à vida. Algum de vocês já presenciou isso?
Pati já? Eu confesso que até eu ir para o Brasil eu não tinha visto isso na minha vida. E eu, como eu fiquei com meu pai no hospital, eu fui quem chamou a enfermeira porque a pessoa teve aquela parada ali. E eu vi isso acontecendo na minha frente. Gente, o que é a vida? Sinceramente, eu não digo que me chocou no sentido de, morreu. Não é nesse ponto que eu quero dizer. É a luta pela vida. Os médicos, duas enfermeiras, elas esgotou a força física fazendo a massagem no peito dele. Esgotou, de suar assim, ó. Eu vi as duas subindo em cima dele e ali, tentando. No intervalo ali, acho que não sei se foi injeção, o que foi dado nele, até que ele começou a voltar de novo, mas já parou. Aí foi uma terceira pessoa, tentou de novo, deram o choque tudo nele lá. Uma terceira pessoa tentou, e o médico levantou a mão. Pode parar. Já entregou para a enfermeira-chefe e fazer os devidos procedimentos. Foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem, de 16 anos. E ele, como se diz, os médicos fizeram tudo que podia fazer. Tudo. Então, agora, sai a enfermeira-chefe, procura o pai desse jovem e dá a triste notícia para ele, que o seu filho não resistiu. Contou tudo o que aconteceu, como é dentro de praxe, dentro do hospital. Contou tudo o que aconteceu e ele não resistiu. Agora vem o choque. Aí, gente, vocês são soldados. São pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito importante. Quando você abandona a palavra de Deus, em algum momento da sua vida, consequências muito grandes podem acontecer. Não só com você, com quem está ao seu lado. Com o filho, com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com o teu pai, com a tua mãe. Isso tem um impacto muito grande na vida da gente. Sabe por quê? Porque Satanás só está esperando o seu testemunho para impactar as pessoas. O mau testemunho. Os seus erros, as suas fraquezas. Para quem você ora? Para quem realmente você está orando? Para que Deus você está orando? Eu estou querendo que você coloque no seu coração quem é o Deus que você ora de verdade. É um Deus que não ouve as suas orações? Jairo estava lá desesperado. A filha dele estava morrendo. Eu preciso que o senhor vá na minha casa. Eu acredito, como o pastor Rodrigo Silva falou, ele devia estar agoniado. Vamos, que eu sei que o senhor pode. Então vamos lá para a minha casa. Isso que ele queria. Mas Jesus foi interrompido, até o ponto do servo chegar e falar, não incomoda mais o mestre. Ela já morreu. Acabou. A vida, findou a vida, acabou. Tem tantas outras coisas. Não vamos tão fundo. Vida apenas. Tem coisas mais simples na nossa vida que realmente foge da nossa condição, das nossas mãos, e eu não posso fazer mais nada. E onde está Deus nessas horas? É o Deus que você ora. Aquele homem, o pai desse jovem, ele era há mais de 20 anos, fazia mais de 20 anos que ele tinha abandonado a igreja. Ele era um adventista do 7º dia. E ele tinha se afastado da igreja. Em consequência disso, toda a família dele eram 2 homens, duas moças. Acho que 2 homens, 2 moças, pai e mãe. Não, eram 4 pessoas. Ou eram 5, 3 moças. Coisa algo assim. A família toda já não estava mais na igreja. E para ele também, até ele blasfemava já contra Deus. Por quê? Porque a vida foi ensinando, foi esfriando o coração. Exatamente os problemas, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, traz isso para o meu coração e eu esfrio. E eu chego a ponto de blasfemar contra Deus. Só que naquele momento, ele baixou sua cabeça
e refletiu. Algo que todos nós vamos refletir um dia. Bem aqui. Aqui vai ter um tempo de 1000 anos, né? Porque quando a Cidade Santa vinha, a gente vai... Muitas pessoas que não foram salvas, vai ter um momento ali de reflexão do porquê elas não estão lá dentro da Cidade Santa. Então todos nós vamos ter um momento de reflexão na nossa vida. E com a graça de Deus, esse homem teve a oportunidade de ter esse momento agora em vida dele. Onde ele está vendo e reconhecendo o que ele fez lá atrás. Me afastei da igreja. E hoje a desgraça caiu na minha casa. Lembra aquele senso? Talvez aquele senso de algo maior falou forte no coração dele? O Espírito Santo? Então esse senso tem um certo nome? Concorda comigo? O Espírito Santo chamou meu filho. Lembra? Lembra que tem um Deus. Lembra dele? E esse homem orou. Orou profundamente por aquilo ali. Lá no hospital tinha um médico naquele momento. Como a gente está estudando sobre o santuário, é interessante que o santuário vem falar que Deus veio ao nosso encontro. Foi lá e buscou seus filhos, lá no Egito, e trouxe para estar com ele, e ele habitar no meio do povo dele. Ensinar o povo dele de novo. Ensinar-nos a orar. Ensinar a palavra de Deus, a buscar aqui, diariamente, a palavra de Deus. Nós estamos tendo aqui 50 dias transformados pela oração. Uma ferramenta que Jesus está usando, que Deus está usando comigo e com você, para que você busque esse relacionamento com Ele. E naquele momento, esse pai, ele se lembrou, ele refletiu e ele orou a Deus profundamente. Como Deus, ele é maravilhoso. Ele pegou um médico que estava passando por ali e olhando os quartos. Quando ele chegou no quarto daquele jovem que estava já morto por 30 minutos, deitado naquela cama lá, ele olhou e viu algo estranho. O corpo dele estava tremendo, como se alguém estivesse chacoalhando ele. Representava que alguém estava chacoalhando ele assim. E aquilo chamou a atenção dele. Quando ele chegou, o instinto que veio nele, não tem ninguém chacoalhando ele. Se o corpo está mexendo, tem vida. Alguma coisa está acontecendo. 30 minutos depois, ele pegou um bisturi, cortou o peito desse jovem e colocou a mão dentro do corpo dele ali e começou a massagear o coração com a mão. E gritava por socorro. Nisso, veio mais pessoas, a equipe médica voltou. Até a equipe médica voltar, o jovem estava vivo. Ele tornou a vida, naquele momento. E, por esse motivo, retomaram a cirurgia do fígado, né? E agora piorou um pouco a situação, porque também tinha que operar o pulmão, porque na hora que ele foi colocar a mão para massagear o coração dele, ele furou o pulmão do menino também. Então, já são 3 cirurgias. A do coração, a do pulmão e a do fígado. Demorou 7 horas essa cirurgia. E esse garoto estava vivo. Concluiu a cirurgia, aí o médico veio até o pai desse garoto e falou o seguinte: olha, vocês acreditam em Deus? Esse pai respondeu para ele assim: no momento é a única coisa que eu acredito. Certo? No momento é a única coisa que eu acredito. E o médico virou para ele e falou: então é o seguinte. Então orem para esse Deus de vocês, novamente, e peça para ele fazer mais um milagre. Por quê? Com a minha experiência e pela medicina, ele não tem nem 1% de chance de vida. Porque
Ninguém pode ficar 30 minutos sem oxigênio no cérebro e sobreviver. Ninguém pode fazer isso. Então, ore para que Deus faça mais esse milagre para vocês, se possível. Porque pela medicina... Então, ele estava ali na UTI e a autorização para o pai ir visitar, ele teve. E ele foi até a UTI, consciente da situação. E ele chegou, a oração dele foi o seguinte, eu acho que uma oração dessa para um pai, eu acho que, ou uma mãe, eu acho que é a coisa mais profunda, a coisa mais difícil da vida. Ele chegou diante do filho dele e falou o seguinte: meu Deus, eu só te peço uma coisa. Se for da tua vontade que ele viva, então devolva a vida dele para que ele possa ser uma pessoa perfeita. Devolva isso para ele. Agora, se não, se é para ele ficar vegetando no resto da vida dele e trazendo apenas sofrimento para nós, sofrer junto com ele, então que o Senhor dê o descanso para ele. Terminou a sua oração e foi embora para casa. Ficou uma irmã dele lá. E acredito eu que no outro dia de manhã, em algum momento, a irmã liga, uma outra irmã em casa, todo mundo fica apreensivo, porque, pelo que o médico falou, ele não tinha 1% de chance de vida. Né? Mas o médico ligou, a irmã dele ligou, e a outra irmã em casa atende. Eu não me recordo agora o nome das pessoas. Então, ela atende e ela solta um sorriso. E o pai entende qual era a vontade de Deus. Bom, 7 dias na UTI, mais 7 dias num quarto fora da UTI. Ele sai do hospital. Em 2 meses, ele quase retoma. Ele já começava a ensaiar os exercícios, assim, os esportes que ele gostava de fazer. Ele já estava querendo retomar nisso. Ele não perdeu nem o ano letivo dele. Certo? E Deus devolveu a vida para ele. Perfeito. Contradizendo tudo e qualquer possibilidade da medicina e da nossa perspectiva. Bonito o testemunho, né? Eu poderia terminar o sermão aqui e deixar esse testemunho dessa forma. Mas essa ainda não é a parte bonita. Para que propósito você ajoelha no chão e você ora? Qual é o seu propósito? Por causa desse milagre, 7 meses depois daquilo que aconteceu com ele, ele se batizou na Igreja Adventista do Sétimo Dia em São Paulo. Deixa eu pegar aqui o nome da igreja. Isso é um testemunho, gente. Cadê aqui? Ele se batizou na igreja... Opa. Desculpa, a gente apagou aqui. Mas depois eu pego aqui e eu posso passar para quem quiser. É numa igreja em São Paulo que ele foi batizado. Por causa disso, toda a família dele voltou para a igreja. 13 pessoas se batizaram na igreja. Essa é a parte bonita da história. É aqui que eu queria chegar. Quando Jesus curou, permitiu que saísse poder dele para curar aquela senhora, aquela pessoa, existia um objetivo, existia algo que Deus tem traçado para mim e para você aqui nessa linha de tempo, nesse grande conflito. Tem um propósito. Quando Deus mostrou para Jairo que tem coisas que é Deus que faz na nossa vida,
Ele operou o milagre da vida lá atrás. Isso é uma história da Bíblia. Ele devolveu a vida para aquela menina. Mas aqui no nossos tempos, ele também devolveu a vida. Isso aqui é uma história que eu estou trazendo. Devolveu a vida para um jovem. Porque tinha um propósito. Salvar a vida daquela pessoa. Porque eu posso pensar assim, Satanás pode ter usado essa situação para fazer o quê? Aquele jovenzinho de 11 anos, causou a morte do irmão e viveu o resto da vida naquela situação. Sim, eu posso pensar dessa forma. Mas Deus é tão maravilhoso que ele usou essa mesma situação que talvez Satanás tenha ocasionado para acontecer, para salvar 13. Para que propósito você põe seu joelho no chão para orar? Para cuidar da minha vida? Pelos meus propósitos? Apenas? Qual é o Deus que você ora? Ele é o Deus mantenedor de todas as coisas, Criador. E que na hora que nossa vida se vai, se tiver um propósito de Deus, Ele pode devolver a vida para você. Para a salvação das pessoas. Gente, vamos orar por propósito de salvação das pessoas, para que se cumpra a vontade de Deus na minha e na sua vida. Desculpa o tempo, mas eu queria deixar aqui. A oração é uma ferramenta, é uma arma para mim passar por esse tempo. Você estando pronto ou não, aqui Jesus vai voltar. Você confiando ou não, Jesus vai voltar. Em que lugar você vai estar? Temos tantas outras histórias aqui na Bíblia. Mas que ela não seja uma história, que ela realmente faça peso naquele Deus que você ora, naquele Deus que você entrega os seus problemas. E peça aquilo que é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, para a vida da sua igreja. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar o hino de número 100. Meu nome é Moacir Elcio
Berata Júnior. Sou pastor e atualmente exerço meu ministério no Colégio Adventista de Belo Horizonte como capelão e professor de ensino religioso. Esse é o garoto de 16 anos que sofreu tudo isso. Hoje ele é um pastor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, queremos pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha estar tocando no nosso coração. Não porque temos tantas histórias bonitas, porque temos tanto milagre, apenas milagres na Bíblia que nos fala que devemos confiar em Ti, que devemos reconhecer para quem estamos orando, mas sim porque o Senhor está aí, prostrado ouvindo cada palavra que sai do nosso coração e da nossa boca. Senhor Deus, muito obrigado por ser esse Deus que vem ao nosso encontro, nos buscando para que a gente possa entender o Teu propósito para a minha vida, para a vida de cada um que aqui está presente. E também para a vida da Tua igreja. O Senhor estabeleceu a Tua igreja aqui nesse mundo, para ser a luz desse mundo. Somos soldados Teus, Senhor. Pelo menos assim nos dirigimos, é assim que entendemos. Mas às vezes coisas desse mundo impedem de termos a atitude, a confiança, a verdadeira entrega em sermos soldados Teus. Em alguns momentos dessa batalha, as vidas se vão, doenças tomam conta de familiares ou até mesmo da gente mesmo. E a nossa vida espiritual é abalada. Não permita isso, Senhor, que isso venha acontecer na nossa vida. De alguma forma, nos proteja dos ataques de Satanás. E traga, Senhor, a paz, a confiança que aquela senhora teve quando tocou na veste do Senhor Jesus. Nos traga também aquilo que moveu o coração de Jairo a passar, a transpor por qualquer barreira, buscar a Jesus para que esse milagre acontecesse. Como entre outras histórias que temos na Bíblia. Como Davi falou, nos dá um coração novo, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que é do Teu agrado. Nós não somos merecedores de nada, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, que derramou sangue na cruz, para nos darmos a oportunidade de estarmos aqui dentro da Tua casa, em oração, pedimos e entregarmos nosso coração a Ti e termos o Senhor para estar ouvindo esses pedidos, Senhor. Abra os nossos olhos para a realidade e que o mal desse mundo não tenha poder de esfriar o nosso coração. Lhe pedimos tudo isso não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em Sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei amigo
Sexto